E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e eu estou aqui para fazer um resuminho pequeno, um resuminho teórico da matéria da prova trimestral de Química do primeiro trimestre. Então, vamos lá. Para começar, a gente viu o conceito das reações reversíveis. Reações reversíveis são reações que vão e voltam, e que essas reações que vão e voltam acontecem ao mesmo tempo. Mas como assim elas acontecem ao mesmo tempo, vão e voltam? Então, primeiro a gente tem uma reação que tem os reagentes formando os produtos. Esses produtos vão reagir entre eles para formar os primeiros reagentes. Como no exemplo, a gente tem aqui CO mais NO2, vai gerar CO2 mais NO. Esse CO2 mais NO vai reagir entre eles para formar o CO mais NO2. E, e no geral, a equação global fica CO mais NO2 vai gerar CO mais NO2. O que fica meio estranho, porque uma coisa gera outra. Então a gente tem o negócio das reações reversíveis, que são reações que formam produtos e os produtos formam os reagentes. E daí a gente viu que essas reações podem ter um equilíbrio. Vão chegar a um ponto que as velocidades delas vão se equilibrar e os produtos e os reagentes vão ser formados nas mesmas velocidades. Então, no equilíbrio químico, a gente tem que as reações têm um equilíbrio quando as suas velocidades, a velocidade da reação direta e da reação inversa, são iguais. As concentrações dos compostos, dos reagentes, dos produtos podem ser diferentes, mas as velocidades delas no equilíbrio são iguais. Daí, a gente viu o conceito do KC, que é o conceito do equilíbrio, que é basicamente os produtos sobre os reagentes. E é basicamente isso. Você pega os produtos da reação, que no caso dessa aqui é o CO2 e o NO, você põe em cima e você pega os reagentes, que é o CO mais o NO2, e você põe embaixo. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados na consistência de equilíbrio, porque nem sempre os elementos, os reagentes, os produtos podem ser e entrar na constante. Por quê? Porque, por exemplo, a gente sabe que sólidos não entram. Isso porque os sólidos têm concentração constante. Se você diminuir, se você consumir 50% de um sólido, 50% do seu volume também é consumido. Então, a sua concentração continua igual. Por isso, no KC, os sólidos não entram. Líquido entra e gás entra, mas sólido não, porque eles apresentam concentração constante. Daí, a gente viu uma relação entre Kp e Kc. Mas o que é o Kp? Kp é basicamente o Kc, só que é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. E o que é pressão parcial? É a pressão parcial de um gás que esse gás exerce no equilíbrio. Mas se é gás, se é pressão, só pode entrar gás. Então o Kp só entra em gás, só entra gás no Kp. Tem que tomar cuidado com isso. Não entra sólido e não entra líquido, só gás. E daí a gente viu que a relação entre a constante de equilíbrio em função da pressão e a constante de equilíbrio normal, que entra gases e líquidos, vai ser que Kp vai ser igual a Kc vezes RT elevado a esse ΔN gás. O R é a constante dos gases, daquele PV igual a nRT que a gente viu já. O T é a temperatura em Kelvin, normalmente. E esse ΔN gás é a variação de mols dos gases. Mas qual é a variação? É a variação de mols. É o número de mols que esse gás tem nos produtos menos o número de mols que esse gás tem nos reagentes. Então, simplesinho. Mas e o valor desse Kc? O valor desse conceito de equilíbrio tem um valor. Então a gente pega a concentração, multiplica o de cima, multiplica o de baixo, divide um pelo outro e vai dar um valor. Se esse valor, esse Kc, apresentar um valor maior do que um, isso significa que tem mais produto do que reagente do equilíbrio. Então, essa reação apresenta um alto rendimento. Se no equilíbrio você tem o Kc é menor do que um, isso significa que tem mais reagente do que produto, então formou pouca coisa. Ou seja, a reação apresenta um baixo rendimento. Só que a gente tem outro jeito de representar o rendimento, que é através do grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio é o quociente, ou seja, é a divisão entre a quantidade de reagente que realmente reagiu na reação sobre a quantidade inicial de mols de reagente. Então, por exemplo, no exemplo aqui, a gente tem que a quantidade de mols que reagiu vai ser 1 menos 0,2,
que dá 0,8, sobre a quantidade inicial de mols, que é 1. Então vai dar 0,8, o que equivale a 80%. E daí, com os valores que a gente sabe que uma reação com bom rendimento tem esse grau de equilíbrio acima de 50%, ou igual a 50%. Se o grau de equilíbrio for menor do que 50%, ela tem um rendimento ruim. Depois, a gente foi para deslocamento de equilíbrio. O que é o deslocamento de equilíbrio? Na situação de equilíbrio, a gente pode mudar algumas coisas nas reações e que vão promover umas mudanças no equilíbrio. E essas mudanças vão fazer com que você tenha o favorecimento da reação direta ou inversa, com o objetivo de voltar à situação de equilíbrio original, de voltar ao KC original. E esse favorecimento é que a gente chama de deslocamento. No efeito da concentração, principalmente, a gente tem que, se a concentração de um lado aumenta, a gente tem que favorecer o outro lado. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente se a gente botou mais reagente, por exemplo, o KC vai mudar, porque a concentração do reagente vai aumentar, mas a concentração do produto não vai aumentar. Então o KC vai mudar e o sistema de equilíbrio vai favorecer a formação do produto para que essa concentração nova de produtos sobre a concentração de uma concentração dos reagentes seja o KC original. Então, o que a gente tem? A gente tem que o deslocamento é basicamente o sistema de equilíbrio tentando voltar para o equilíbrio. Então, se a gente adiciona reagente de um lado, a gente vai favorecer a formação dos produtos. Se a gente adiciona produto, a gente vai favorecer a formação de reagente. Do mesmo jeito, se a gente tirar reagente, por exemplo, o KC também vai mudar. Então a gente tem que aumentar a quantidade desse reagente para que o KC possa voltar ao original. Então, se você tirar reagente, você tem que favorecer a reação que forma reagente. Se você tirar produto, você tem que favorecer a reação que forma esse produto. Então, se você aumentar a concentração de alguma coisa, você favorece a reação do sentido oposto. Se você diminuir a concentração de alguma coisa, você favorece a reação que tem o mesmo sentido. Depois, para o efeito da pressão, a gente sabe que se você aumenta a pressão, você tem uma diminuição do volume. Como o volume diminui, mas a quantidade de reagente continua, você vai ter um aumento da concentração. Se você aumenta a concentração, você tem que favorecer o lado oposto, certo? E daí, se você desregular esse KC, você vai favorecer a reação oposta. Então, por exemplo, se você aumentar a pressão, você vai deslocar para o lado que ocupa menos espaço. Porque daí o KC vai equilibrar e você vai voltar. Se você diminuir a pressão, ou seja, você aumentar o volume, você tem que favorecer a reação que ocupa um maior espaço, que nem está no resuminho aqui. E esse espaço é definido pelo quê? Pelo volume. E o volume gasoso é definido por mols. Então, se você aumentar a pressão, você desloca para o lado que tem menos mols. Se você diminuir a pressão, você desloca para o lado que tem mais mols. Agora, para o efeito da temperatura, o KC depende da temperatura. Então, a diferença de temperaturas, o KC tem valores diferentes. Se você se você aumenta a temperatura, você vai acelerar tanto a reação direta quanto a reação indireta. Porém, não na mesma proporção. E como elas não aumentam na mesma proporção, o KC vai ficar meio diferente. O KC não vai ficar igual ao original. Daí, se você aumentar a temperatura, você tem que favorecer o sentido da reação endotérmica. Por quê? Porque ela vai capturar essa energia a mais e vai voltar ao equilíbrio. Se você diminuir a temperatura, você favorece o sentido da reação exotérmica, porque ela vai liberar energia para que o sistema possa voltar à temperatura original e o KC volte ao estado original. Então, aumenta a temperatura, favorece o sentido da endotérmica. Diminui a temperatura, favorece o sentido da exotérmica. Depois, a gente veio para ácidos. A gente viu lá atrás, no ano passado, no ano retrasado, que o Arrhenius ele definiu que ácidos seriam substâncias que, em solução aquosa, liberam o H+. Mas a definição de Arrhenius não é a única. Por quê? Porque com outras definições,
principalmente a de Bronsted-Lowry, que a gente vai ver agora, é possível a gente analisar diversas reações como sendo uma reação entre ácidos e bases. O que ajuda a entender melhor essas reações, porque para o Arrhenius, o ácido e a base só funcionam em meio aquoso, porque é a água que tem o papel de dissociar e formar o H+. Daí, para o Bronsted-Lowry, um ácido é aquela substância que doa H+. E uma base é aquela substância que recebe H+. Então, dependendo da situação e da reação, uma, uma substância pode ser um ácido ou pode ser uma base. Então, no exemplo aqui, o HCN mais H2O vão gerar CN menos e H3O mais. O HCN, ele tem caráter ácido no começo, porque ele vai doar o seu H+ para o H2O. Esse H2O, como ele está recebendo o H+, ele tem caráter básico. Daí, num equilíbrio químico, que como essa é a reação, do outro lado vai ficar Cn- e H3O+. Esse Cn-, na hora de voltar a reação da reação inversa, ele vai receber o H+. Então ele age como uma base. E o H3O+, como ele doa o H+ na reação inversa, ele age como um ácido. Então, resumindo, os ácidos de Bronsted-Lowry doam H+. E as bases de Bronsted-Lowry recebem H+. Mas daí, como a gente sabe quão forte ou quão fraco é um ácido? Porque a gente tem que saber isso, que é uma coisa importante para definir a escala, se a gente pode ou não tocar, as coisas assim, experimental. E a gente sabe que, como a força de um ácido é definido por quantos íons ele libera, e quanto mais íons um ácido libera, mais forte é um ácido, a gente tem que, em situações de ácido fraco ou ácido forte até, a gente tem o Ka, que é a concentração de equilíbrio, a constante de equilíbrio, desculpa, do ácido. Como o ácido ele forma os íons H3O+, e o que quer que seja que fique negativo, o Ka vai depender de quantos íons ele forma. E, portanto, quanto mais íons ele forma, maior vai ser o Ka. Então, quanto mais forte é um ácido, mais íons ele vai formar, maior vai ser o Ka. Do mesmo jeito, quanto mais fraco for um ácido, menos íons ele vai formar e menor vai ser o Ka. Mas a gente tem outro jeito de representar essa força, que é pelo grau de ionização, que é muito parecido com a constante de equilíbrio. O grau de ionização é a quantidade de moléculas ionizadas pelo ácido sobre a quantidade inicial de moléculas dessa substância. Então, é uma divisão. E para os ácidos fracos, a gente tem que esse grau de ionização é menor do que 5%. Para os ácidos fortes, como eles estão praticamente totalmente ionizados, praticamente todas as moléculas dele vão ser ionizadas, eles possuem um, um grau de ionização perto de 100% e aproximadamente 100%. Daí a gente veio para pH e pOH. A gente sabe que pH é menos log de H+, e pOH é menos log de OH-. Mas como a gente sabe qual é um, qual é o outro? Como o pH é menos log de H+, num pH neutro, a gente tem que o pH é 7. Então, a concentração num pH neutro, a gente tem que a concentração de H3O+ e de OH- são iguais, que é 10⁻⁷. E daí a gente pode ir decidindo se o meio é ácido, se o meio é base, com base nessas concentrações. Depois de fazer a continha do pH é menos log de H+, e pOH é menos log de OH-. E daí a gente sabe que no meio ácido, a concentração de H3O+ é maior do que 10⁻⁷. Com isso, depois de você fazer a conta do menos log de H+, aquela continha que a gente já viu no ano passado, tanto em matemática quanto em química, a gente sabe que o pH vai ser menor do que 7. E o, a, a concentração de OH- vai ser menor do que 10⁻⁷. Isso faz com que... E é basicamente isso. Num meio básico, a concentração de H3O+ vai ser menor do que 10⁻⁷. Isso faz com que o pH seja maior do que 7. E daí a gente tem aquela relaçãozinha de pOH e pH. Como a gente sabe que pOH e pH são opostos,
a gente, depois de fazer todas as contas e descobrir isso, a gente tem que o pH mais o pOH tem que dar 14. Os valores desses dois somados tem que dar 14. Então, por exemplo, vamos pegar um meio bem ácido, um pH 2. pH 2 mais o pOH tem que dar 14. Isso significa que o pOH é 12. Se o pH é 12, isso significa que tem poucos íons. Poucos íons OH-. Isso caracteriza um meio ácido, porque tem muito íon H, muito íon H+, perdão, e poucos íons OH-. Tá, mas como é que a gente consegue descobrir quais esses valores? A gente pode usar no laboratório, a gente usa um medidor chamado pH-metro, que mede o pH, mas se a gente não tem esses equipamentos, a gente pode utilizar indicadores ácido-base, ou indicadores de pH. Esses indicadores são basicamente ácidos orgânicos fracos, que na sua forma original tem uma cor, mas podem ser ionizados e a sua forma ionizada tem outra cor. Então, se a gente comparar, se a gente botar um ácido, se botar uma base, se botar um neutro, a gente vai ter cores diferentes. Se a gente comparar a cor com a reação que ocorre, dá para saber se a substância é ácida ou se ela é básica. Então, por exemplo, numa presença de uma solução ácida, uma maior concentração de H+, então por exemplo, nesse exemplo aqui, se tem um indicador, o indicador ionizado e H+. Se você aumentar a concentração de H+, se você botar um meio ácido, vai formar H+. Vai aumentar a concentração de H+, no total, e isso vai favorecer a reação a deslocar no sentido da reação inversa. Vai formar o H2 indicador, o indicador não ionizado, que é incolor. E, portanto, para essa substância, que é a fenolftaleína, uma substância ácida tem cor incolor. Do mesmo jeito, para uma solução básica, você vai ter íons OH-. Esses íons OH- vão reagir com o H+ ionizado da reação da fenolftaleína e vão deslocar o sentido da reação direta para formar o H+ que foi consumido. Isso vai favorecer também a formação do indicador ionizado, que tem a cor rosa. E isso a gente sabe que, num meio básico, a fenolftaleína tem cor rosa. E, portanto, indicadores ácido-base são substâncias orgânicas, principalmente ácidos fracos, cuja a cor da forma ácida, da forma não ionizada, tem que ser bem diferente da cor da sua base conjugada, que é outra cor que é perceptível. E daí a gente vem para um conceitinho bem importante, que é a faixa de viragem. A gente sabe que a mudança de cor de uma substância para outra não se dá de uma hora para outra. Se não tá no meio, não tá incolor, pum, mudou um pouquinho para a base e já virou rosa de novo. Virou tudo rosa. Não é assim. Você tem um intervalo em que as cores vão tendo elas vão se mesclando até passar tudo. E esse é o intervalo de viragem, que corresponde à sobreposição das cores das formas ácidas e básicas, ou as formas neutras ionizadas. E essa faixa de viragem é importante saber o conceito delas, porque nos exercícios você pode achar que, por exemplo, que o pH ácido ele tá 8,5. Tá bem branquinho, tá bem perto do branco, mas ele tá dentro da faixa de viragem. Então, como tá dentro da faixa de viragem, a gente não tem como saber se é ácido ou básico. A gente tem que ter certeza que tá fora da faixa de viragem para ter um valor, não necessariamente um valor, mas saber se essa substância é ácida ou básica. Por exemplo, na fenolftaleína, em meio ácido, ou seja, um pH menor do que 8, nesse caso, está considerando o pH menor do que 8, é incolor. A faixa de viragem é de 8,2 a 10, e daí depois de 10 é o meio básico. No azul de bromotimol, é outro intervalo de viragem, são outros pHs que fazem esse intervalo de viragem. Por exemplo, no azul de bromotimol, a gente tem certeza que um pH menor do que 6 vai ser amarelo. Então, pH ácido é amarelo. E, como a faixa de viragem vai de 6 até 7,6, um pH maior do que 7,6, que tem cor azul, no azul de bromotimol, vai ser considerado básico. E assim por diante. Então foi isso. Obrigado para quem viu e até a próxima.